Isso aconteceu em 20 de dezembro de 1995. Era uma noite de formatura da principal escola da cidade. Eu e minha melhor amiga fomos nos arrumar juntas. Estávamos indo para o primeiro colegial. Eu e minha amiga morávamos em uma chácara distante do centro. Como eu tinha 15 anos, não era habilitada, porém dirigia desde os meus 12 anos, pois meu pai trabalhava fora e só ficávamos eu, minha mãe e meu irmão mais velho, que sempre estava na casa da namorada. Meu pai me ensinou porque minha mãe nunca quis saber. Era tipo para uma emergência. Então, mesmo meus pais indo na formatura de carro, eu pedi para ir sozinha com minha amiga, pois queríamos aproveitar o máximo, e meus pais não eram de ficar até tarde em lugar nenhum. Meia-noite, eles foram embora com a caminhonete do meu pai, e eu fiquei com o carro para ir com a minha amiga depois. Eram perto das 4 da manhã, éramos as últimas a ir embora. Na saída, encontramos uma colega que era de outra sala. Meus pais não iam com a cara dela, pois ela namorava um rapaz envolvido com um crime, então eles não a viam com bons olhos. Mas ela estava sozinha e morava 3 chácaras depois da minha. Então decidimos dar carona para ela. Chegando no meio do caminho, era mato dos 2 lados da estrada de terra batida, pouco iluminada, com aqueles postes de tronco de árvore. Do nada, o carro começou a falhar e parou do nada. Nada ligava, nem faróis, nem sequer um barulho do motor. O carro tinha apenas 2 meses de uso. Meu pai comprou ele 0 quilômetros. Então decidimos trancar o carro e fomos andando a pé, porque estávamos a uns 40 minutos de casa e nem sabíamos o que era celular nessa época. Pegamos no braço uma da outra e fomos, um frio e uma neblina que só. Depois de uns 10 minutos andando, nós 3 juntas, como em sintonia, olhamos para trás e sentimos como se alguém estivesse nos seguindo. Aquilo esfriou a minha espinha, mas continuamos andando e falando sobre a festa para tentar espantar o medo. Andamos mais uns 5 minutos e de repente passamos por algo que nunca imaginei passar um dia. Nós 3 ficamos paralisadas. Não saía um grito, nada. Eu sentia que algo estava babando muito, com muita espuma, e senti uma corrente elétrica passar por nós. Foi quando a nossa colega, a quem demos carona, se soltou do braço da minha amiga e começou a andar na nossa frente, toda torta, como se estivesse convulsionando. Ela deu uns 10 passos, parou e simplesmente desapareceu na nossa frente, como um passe de mágica. Foi quando tudo voltou ao normal. Eu e a minha amiga saímos correndo, já chorando muito. Chegamos na primeira chácara e ficamos na casinha de luz para recuperar o nosso fôlego pelo tanto que corremos na estrada. Minha amiga chorava demais, já estávamos urinadas de medo e tremendo muito. Chegamos em minha casa. Fomos para o meu quarto e ela implorava para chamar a polícia, mas falei que primeiro a gente tinha que contar para minha mãe, e foi isso que aconteceu. Minha mãe nos ouviu atentamente, prestou atenção em cada detalhe e foi chamar o meu pai. Eles sempre foram muito abertos para tudo. Meu pai já era professor aposentado e depois começou a trabalhar com vendas de queijo, então viajava muito. Eles pegaram a caminhonete, 2 faroletes e uma arma antiga que era do meu avô e voltamos todos no lugar onde a nossa colega havia sumido. Procuramos, chamamos o nome dela e nada dela aparecer. Ficamos até umas 8 horas da manhã procurando por lá.
até que resolvemos voltar para a chácara e colocar a nossa cabeça em ordem para decidir o que iríamos fazer. Meu pai pediu para um funcionário da chácara ir buscar o carro, o qual já neste momento não apresentava problema nenhum, pegou normalmente. Minha mãe dizia que se fôssemos na polícia, eles iriam dizer que estávamos inventando e que se ela aparecesse sem vida, eles iriam nos culpar. Lembro que meu pai andava de um lado para o outro, muito nervoso, e minha mãe só ficava olhando para fora da chácara o tempo todo, na esperança dessa nossa colega aparecer ali. Aí meu pai falou que iria se consultar com um amigo advogado e depois todos nós iríamos juntos até a delegacia. Quando ele estava para sair, meu irmão chegou e foi logo perguntando se a gente ficou sabendo o que havia acontecido com essa nossa colega. Nós ficamos apavorados e perguntamos para ele o que havia acontecido, e ele disse que ela foi achada sem as vestes, próximo a um rio que tem na cidade, e que já estava no pronto-socorro, pelo que as pessoas por ali estavam comentando. Esse rio ficava a quilômetros da onde a gente estava na estrada no dia da festa. Então, fomos todos para o pronto-socorro para saber notícias dela. No caminho, meu pai pediu para nós não comentarmos com ninguém sobre o acontecido. Quando foi umas 7 horas da noite do mesmo dia, ficamos sabendo que ela teve um AVC, ficou cega e não mexia do pescoço para baixo. Ficamos pasmos e em choque. Minha amiga chorava descontroladamente. Nem para a casa dela ela queria mais voltar. Uma semana depois, o diagnóstico de AVC se confirmou e as sequelas também. Ela ficou mesmo cega, muda e imóvel do pescoço para baixo. Eu, meus pais e minha amiga nunca comentamos o acontecido com ninguém. Meu pai falava que jamais iriam acreditar e que nada que fizéssemos iria mudar as coisas. Então, o caso foi arquivado. Como ela era usuária de substâncias, chegaram à conclusão que ela teve uma intoxicação acompanhada de um AVC. Só que sabíamos que não era nada daquilo. Alguma coisa a levou e a devolveu quilômetros depois. Vimos ela sumindo na nossa frente e sentimos o corpo sendo eletrocutado. Nós vivemos aquilo tudo. Hoje tenho 43 anos, sou casada. Minha amiga também se casou com um italiano e vive na Itália desde 2001. Essa colega hoje tem 45 anos e ainda vive em estado vegetativo. Ela está totalmente careca, pois desde o acontecido nunca mais nasceu um pelo no corpo dela. Eu quase não falo mais com essa minha amiga. Seguimos rumos diferentes. Meu pai faleceu e minha mãe nem toca nesse assunto. Quando vejo alguém desaparecido, eu sempre penso: será que aconteceu a mesma coisa com eles e não foram devolvidos? Essa foi uma experiência que jamais nós que estávamos envolvidos iremos nos esquecer. Nunca encontrei uma resposta para aquela madrugada. Às vezes acho que não quero saber. Na época eu tinha os 15 anos. Minha amiga, 15, e essa nossa colega já tinha 17.